Sou o professor Antônio Paulo, então vou gravar essa videoaula aqui rapidinho para vocês tentar melhorar o entendimento sobre essa questão aqui. Esta questão vai estar falando de equilíbrio estático, tá? Então a questão fala o seguinte, fala assim, a figura apresenta um móvel em equilíbrio, tá? Então significa que ele está parado, construído por duas barras sustentadas, os corpos X, Y e Z. Todos os fios e barras são ideais. Isso significa que a gente vai desprezar as massas deles, tá? Se a massa do corpo X for igual a 36 gramas, quanto deverá pesar G? Quando fala em peso, pessoal, então a gente vai falar em força-peso, tá? E aí você vai ter que ter cuidado com o que ele está pedindo. Se ele pedisse a massa de Z, a gente resolveria de um jeito, tá? Mais simples. Como está falando de pesar, significa então que ele quer saber a força-peso desse corpo, tá? Vamos tentar achar a massa desse corpo, então. Para um corpo ter equilíbrio, tem que ter duas condições, né? A primeira, que a força resultante seja igual a zero, ou seja, não tem movimento de translação nem rotação. E a segunda, que o meu momento resultante seja igual a zero. O momento também é conhecido como torque, tá? Torque resultante igual a zero, ou seja, a força é responsável pelo movimento de translação e o torque, o movimento de rotação. Como esse corpo tem equilíbrio e não tem como se mover para um lado nem para o outro, minha força resultante não vou me preocupar. Vou me preocupar com o torque, porque qualquer modificação nas distâncias que tem entre o eixo de aqui, tá? Ou em relação à massa, que vai diretamente proporcional ao peso, vai desequilibrar. Então a gente viu que se eu conseguir ter um ponto de apoio no centro de massa de um sistema ou de um objeto, esse objeto fica em equilíbrio. Então vou considerar que o centro de massa desse sistema XY está nesse ponto aqui, tá? Esse é meu ponto do centro de massa. Então eu vou ter um ponto de apoio aí, e aí se eu conseguir equilibrar ele, tá? Aqui será esse centro de massa. Acontece que eu já defini que aqui é o meu centro de massa. Então o que eu vou precisar definir é quanto que vale essa massa Y, porque a massa X já foi dada aqui, ó, que vale 36 gramas. Tá legal? A massa Y, eu preciso calcular uma massa de modo que o centro de massa vai ficar a 5 centímetros da base de X e a 20 centímetros da base de Y. Tá legal? Por que eu preciso disso? Porque depois, olha, como aqui é o centro de massa, toda a massa vai estar sobre esse ponto. Então, bem nesse ponto aqui, vai ter toda a massa X mais Y. E aí eu posso fazer semelhante cálculo para essa parte aqui com Z. Aí eu consigo determinar a massa de Z, porque eu também não sei a massa de Z. Mas para isso eu preciso saber a massa de X. Bom, eu tenho a massa de X, tá? E eu tenho aqui a distância de X até esse ponto. Esse ponto a gente vai chamar de eixo de rotação. E eu tenho a distância da força dy até o eixo de rotação também. Bom, vou considerar que essa força está sendo aplicada aqui para baixo, tá? E aqui estou considerando também que tem uma força aplicada para baixo. Tá legal? Então, a gente viu a definição de força-peso, tá? Força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá legal? E aí a gente pode aplicar essa força aqui, botar minha força Fx, tá? E aqui minha força Fy. Legal? Então, olha, minha força Fx, força-peso Fx é igual a massa x vezes a aceleração da gravidade. A minha massa x é 36 gramas e a aceleração da gravidade eu vou considerar como sendo 10. Como o grama não é no sistema internacional de medidas, eu tenho que passar para quilogramas, eu tenho que dividir essa massa aqui por 1000, tá?
para poder passar para quilogramas. Então, um zero elimina outro zero. E aí isso aqui vai implicar que a minha força Fx, então, vai ser igual a 36 dividido por 100, que é igual a 0,36, tá? Newtons. Essa é a minha força Fx. Então, minha força Fx, 0,36 newtons. Minha força Fy, a gente não sabe. Então, como a gente falou que a força não vai interferir, eu vou para o meu momento resultante. Como eu tenho duas forças, eu terei dois momentos. É claro que eu terei uma força aqui de tração aqui para cima, tá? Essa minha força de tração aqui para cima vai estar nesse cabo aqui, nesse caso aqui, ó, vai estar para cima porque está sendo sustentada, está se sustentando aqui. Mas como ela está em cima do eixo de rotação, a distância entre ela e o eixo de rotação vai ser zero, então essa força não vai conseguir girar esse objeto. Então o momento dela é zero, então a gente vai desconsiderar ela, tá legal? Então não preciso calcular esse momento dessa força aí. Perfeito? Então vamos lá. Então olha, tem o momento resultante, tem o momento da força x mais o meu momento da força y igual a zero. Agora, pessoal, a gente vai definindo aqui, né? Momento x é força x vezes a distância x, que é a distância do eixo de rotação. Força y vezes distância y igual a zero. Propositalmente, eu não coloquei sinais para a gente verificar aqui os sinais do momento. Lembra que tem momento positivo e momento negativo. Quando eu aplico essa força aqui, essa força é uma força peso, está dirigida para baixo, a tendência dessa barra aqui seria girar no sentido anti-horário em relação a esse eixo de rotação aqui, ó. Como ela gira no sentido anti-horário, então eu digo que é uma positivo, correto? Quando aplica a força Fy, lá do lado direito aqui do nosso eixo de rotação, então ela tende a girar essa barra no sentido horário. Como sentido horário, a gente viu nas outras aulas aí que é negativo, tá? Bom, a gente tem o valor da força Fx, que é 0,36. Temos a distância até o eixo Fx. Essa distância, como as duas estão em centímetros, pessoal, não precisa passar para metros. Por quê? Eu vou colocar aqui só para vocês observarem que não é necessário. Para eu passar para metro, eu teria que dividir essa força por 100, né? Centímetros. Mas não vou precisar. Olha só, o Fy, vou passar para o outro lado da igualdade, tá? Vou dividir aqui, coloquei o momento x, tá menos, vai para o outro lado positivo. Então vai ficar Fy, que a gente não sabe, vezes a distância y. Distância y é 20 centímetros, então 20 dividido para 100. Olha, perceberam aqui que eu não precisava, porque esse 100 vai passar para o outro lado multiplicando, então não precisava ter cortado ou passado para metro, porque tanto faz, centímetro metro, ele vai eliminar, um vai eliminar o outro. Então vai ficar 0,36 vezes 5, tá? 5 vezes 6 5 vezes 6 dá 30, né? Vou colocar aqui, ó, 5 vezes 6, 30. Vai 3, 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Duas casas após a vírgula, 1,8. Que é igual a minha força y. O 20 está multiplicando, vem para cá, dividindo, né? 1,8 dividido para 20, vamos pegar 0,09 newtons, é igual a minha força Fy. Tá? Terminou a conta? Não, ele quer saber quanto que pesa Z. Tá legal? Vou mudar aqui a cor da caneta para a gente falar. A mesma ideia. Agora, olha só. Eu tenho uma força para cá, para baixo. Tá? Que é a junção da força X mais a força Y. Então, olha só. Força X 0,36. Força Y 0,09. Então, quanto que vai ser nossa força? Aqui é a junção dessas duas forças. Tá? Então, dá 6 mais 9 dá 15. Né? Quando vou fazer aqui, ó, meu Fx mais Fy,
Então dá 6 mais 9, 15, vai 1, não é? 4, 0,45 newtons, tá? Então, nesse caso agora aqui, ó, eu tenho minha distância XY igual a 12 e minha distância Z igual a 20. Eu quero achar o peso Z ou a massa Z. Depois a gente vai escolher. Então vai ficar, ó, momento resultante igual a zero. Então eu tenho momento XY, tá? Mais o momento Z igual a zero. A mesma análise a gente vai fazer parecida, ó. Agora eu tenho uma força para baixo, vai tentar girar no sentido anti-horário. Esse momento vou ter minha força XY vezes minha distância XY, tá? E vou ter minha força Z vezes minha distância Z, isso aqui igual a zero, tá legal? Então, como vai tentar girar no sentido horário positivo, e essa aqui, força para baixo, vai girar no sentido horário, né? Horário negativo, anti-horário positivo. Então, olha, força XY é 0,45. De novo, ó, minha distância 12. Se quiser dividir por 100, pode dividir, mas vai ficar aquela de não precisar. Minha força Z vezes, de novo, né, 20 dividido para 100. De novo, observe que eu não precisaria ter passado para metros, porque eu tinha os dois em centímetros. Aí vai ficar, olha, 0,45 vezes 12. Coloca aqui 0,45 vezes 12 é igual a FZ vezes 20. Então, se a gente fizer essa conta, igual a FZ vezes 20. Então, eu tenho que 5,4 dividido para 20 é igual a minha força Z. É igual a minha força Z. Esse é o meu peso, tá? Newtons. Se eu quiser descobrir a massa desse objeto, eu vou fazer o seguinte, ó. Como massa, não é igual força M vezes G, então vou colocar aqui para vocês entenderem. Força é igual a massa vezes a gravidade, e eu tenho a força aqui, ó. Essa é a minha força Z, que é 0,27. Eu quero descobrir a massa, vou dividir isso aqui por 10, tá? Isso aqui vai ser igual a minha massa. Então, isso aqui vai implicar que eu vou ter dividido isso por 10, aqui vai ter 0,027 quilogramas, tá? Deixa eu achar um espaço aqui para mim fazer essa conta aqui para vocês. Essa é minha massa, tá? Eu achei a minha massa. Como ele quer saber o peso, teoricamente no nosso dia a dia a gente fala que é massa, né? Então, olha, eu tenho 0,027 quilogramas. Provavelmente a gente fez na sala de aula, por aí, vocês vão ver, isso aqui é em gramas. Isso é só multiplicar por 1000. Ou eu tenho 0,027 quilogramas ou 27 gramas, tá? Então, tenho 27 gramas, eu tenho 0,27 newtons.